O tema de hoje é como fazer compras mais assertivas, tá? Então hoje tem slides também para poder guiar vocês. Já preparem aí os dedinhos do print, porque vai ter muita coisa legal para vocês printarem aí dos slides também. Obrigada, Nanda! Então vamos lá. Vamos começar aqui com os nossos slides. Então, vamos começar aqui, ó. Esse é o nosso primeiro slide. Então, hoje nós vamos abordar, na verdade, nossa aula, né, vai ser dividida em 3 momentos. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre o porquê nós consumimos, a gente vai fazer uma breve reflexão sobre esse consumo. Num segundo momento, eu vou dar várias dicas práticas para vocês, de como a gente pode aplicar isso, né, na vida real, no dia a dia. E no último momento eu vou falar um pouco mais especificamente sobre compras online, tá? Então vamos lá. Por que nós consumimos? Né? Essa é uma pergunta até parece fácil de ser respondida, mas na verdade não é. Né? Nós temos, se a gente for parar para analisar, nós temos a real necessidade física de consumir roupa, né? Nós sabemos que comprar roupa, se hoje a gente fosse parar para pensar, acho que quase ninguém precisaria comprar mais nenhuma roupa, né? Mas o consumo da roupa, ele vai além dessa necessidade física. Ele supre uma necessidade emocional e também uma necessidade social, certo? Então, existem várias razões pelas quais a gente compra uma roupa. Qual que é o problema que eu queria trazer para essa reflexão? É quando essa compra, esse consumo, essa necessidade, ela se torna algo prejudicial para você e para o seu bolso, né? Quando o buraco, como se diz, o buraco é mais embaixo. Né, que essa necessidade vem não porque alguma peça sua estragou, porque você está precisando de algo que realmente complemente o seu armário em questão de versatilidade, que acrescente seu estilo ou que acrescente ali na sua rotina, mas porque você tem uma necessidade emocional. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ai, tô muito triste hoje, acho que vou comprar uma roupa para me sentir melhor. Ou, tem aniversário de fulana na semana que vem. Nossa, vou comprar uma roupa, porque não tem nada para vestir. Ou, nossa, hoje bati todas as minhas metas, então eu mereço comprar uma roupa. Então, vocês percebem que existe uma necessidade, um quê emocional por trás dessa compra, né? Que talvez seja uma ansiedade, uma compensação. Então, nem sempre esse tipo de compra, no final você vai lá, compra naquele momento, acha que tá fazendo uma ótima compra, né? Realmente, né? Tô vendo aqui, quem nunca, né? Quem nunca fez esse tipo de coisa, de nossa, hoje tô merecendo comprar uma brusinha, né, gente? Mas é isso, existe essa compensação emocional que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, o que a gente precisa, na verdade, para tornar esse consumo mais consciente é racionalizar esse tipo de decisão. Eu trouxe aqui para vocês um pensamento de um post da Neuroeconomia, que é um perfil super legal, super aconselho vocês seguirem. Olha só que legal. Como eu acho que tomo uma decisão? Então, ali tá escrito assim, tá muito barato, é uma oportunidade, né? Quem nunca olha e fala, nossa, tá de promoção, vou comprar só porque tá de promoção. Às vezes a gente nem tá precisando, mas a gente quer comprar porque tá de promoção, né? Ou preciso de um tapete de yoga para meditar, sendo que às vezes você nunca nem praticou yoga, né? Então, assim, você acha que tá tomando essa decisão por conta dessa justificativa, quando, na verdade, são essas outras as justificativas pelas quais você está tomando essa decisão. Então, na verdade, você não está comprando aquilo porque está barato. Às vezes você tem essa aversão à perda, né? Você não quer perder algo. Ou, por exemplo, você está sendo influenciado, você quer mostrar para as pessoas que você, no caso do yoga, que você pratica yoga, que você é good vibes. Então, o mesmo acontece com a roupa.
você quer mostrar talvez um status, né? Que você tá sempre de roupa nova, que você não repete roupa. Então, isso tem a ver com essas necessidades emocionais. Então, 95% das nossas decisões são inconscientes. Então, por isso é uma tarefa super desafiadora a gente trazer essa consciência para as nossas compras. Mas elas são necessárias porque elas nos ajudam, além de emocionalmente, né? Porque quem nunca também vai lá, compra aquela peça, chega em casa e fala: nossa, parece que não devia ter gastado esse dinheiro com essa roupa, ou nossa, parece que essa roupa não combina com nada que eu tenho aqui em casa. Então, assim, ela evita esse tipo de frustração e também, né, poupa um dinheirinho. Então, vamos começar com as dicas práticas que vai te ajudar muito nesse processo também de racionalizar a sua compra, tá? Então, vamos para nossa primeira dica prática. Nossa primeira dica prática tem a ver com o cálculo do custo-benefício. Isso mesmo, gente, cálculo do custo-benefício. É muito legal, é muito importante. Já prepara aí os dedinhos do print, porque eu vou ensinar para vocês uma fórmula para vocês calcularem o valor real de uma peça. Então, como vocês realmente vão identificar quanto custa aquela peça para você. E vocês vão ver que isso está diretamente relacionado com o quanto aquela peça faz sentido dentro da sua realidade. Tá? Então, ali no cálculo de custo-benefício, não sei, os comentários parecem estar um pouco em cima, né? Mas nós temos, eu vou chamar de CB, que é o custo-benefício, VE, o valor de etiqueta, e NU, o número de uso, tá? Então, pra gente saber como que a gente vai fazer esse cálculo de custo-benefício, a fórmula é a seguinte: o custo-benefício de uma peça é o valor da etiqueta dividido pelo número de vezes que você usou aquela peça. Entendidos? Então, para você calcular o valor real daquela peça, você vai dividir aquele valor que está lá na etiqueta pelo número de vezes que você acha que vai usar essa peça. Mari, como que eu vou saber o número de vezes que eu vou usar a peça? Bom, é o seguinte. Então, para poder saber o número de vezes que você vai usar, você precisa se perguntar sobre a durabilidade da peça, sobre a versatilidade da peça e o quanto ela faz sentido na sua rotina, tá? Então, você vai se perguntar quanto tempo aquela peça pode durar. Dependendo da marca que você está comprando, você tem uma noção de quanto mais ou menos aquela peça vai durar. Um sapato, ou a gente sabe que um sapato tem um tempo de vida útil, né? Se você vai usar muito, ou se é um sapato de festa, você já não vai usar tanto. Enfim, tem toda essa. Você dá para pensar e jogar mais ou menos uma média, tá? Essa conta, claro, nem sempre é tão exata. Mas aqui, para trazer um pouco mais para a parte, né, tátil, assim, para vocês entenderem de fato como que a gente sabe esse número de uso, eu coloquei alguns números. Então, por exemplo, a gente vai considerar que essa peça vai durar 5 anos, que você consegue fazer só 2 combinações com essa peça, que você não enxerga nenhuma outra possibilidade dentro do seu guarda-roupa, e que você vai conseguir usar ela uma vez na semana, tá? Então, guardem esses números. Então, nós vamos usar por 5 anos, apenas 2 tipos de combinação, uma vez por semana. Então, a partir daí, nós vamos para o NU, o cálculo do NU, que é o cálculo do número de vezes que nós vamos usar a peça. Então, vamos lá. Usando a peça uma vez por semana, quer dizer que nós vamos usar 4 vezes ao mês, né, teoricamente. 4 vezes ao mês, vezes 12, então 48 vezes ao ano, né? Se nós usamos 48 vezes ao ano e a peça tem a durabilidade de 5 anos, então em 5 anos nós vamos ter 240 vezes de usos. Então, isso, não sei se vocês repararam que o NU, que é esse número de usos da peça, ele é de
é o número de usos em um ano, né? E vezes o tempo de duração da peça. Eu coloquei um ano porque eu acho que talvez o custo-benefício de uma peça que vai durar menos que um ano é muito, muito pequeno. Então, eu tô sempre considerando o mínimo de um ano, tá? Então, o número de usos por um ano vezes o tempo de duração daquela peça. Então, vamos lá, para calcular agora de forma mais prática. Então, cálculo do custo-benefício. Vamos supor que, né, ainda considerando aqueles números que eu trouxe anteriormente e que o valor da etiqueta seja R$450. Então, R$450 dividido por 240, de novo, recapitulando a fórmula, o custo-benefício, né, é igual ao valor de etiqueta, VE, dividido pelo número de vezes que você vai usar aquela peça. Então, no caso, 450 é o nosso valor de etiqueta, 240 é o número de vezes que a gente calculou que, em média, vamos usar essa peça. E esse número deu R$1,87. Mário, o que significa esse número? Vamos lá. Isso quer dizer que você está pagando R$1,87 a cada vez que usa essa peça. Claro que, como eu comentei com vocês, essa conta não é algo exato, é só para te dar uma noção de como você pode imaginar o quanto aquela peça vai ter de custo-benefício para você. Tá? Então, caro ou barato? Depende. Então, sempre depende no que faz sentido para você, na sua rotina. Claro que quanto mais combinações você conseguir fazer com aquela peça, e quanto mais vezes você conseguir usá-la, maior vai ser o custo-benefício da peça. Então, entende que nem sempre você investir, né, numa peça, não vou nem falar comprar, investir numa peça de maior valor, que tenha mais qualidade, ou seja, uma peça que vai durar mais, vamos dizer assim, menos viável do que investir numa peça barata que vai durar menos. Eu não tô falando aqui que a gente tem que só investir em peça cara, né, em peça com altos custos de etiqueta. Não é isso, até porque alto custo de etiqueta nem sempre quer dizer qualidade, tá? Às vezes é construção de marca, nem sempre é qualidade de tecido, e às vezes também não cabe dentro da sua rotina, dentro do seu orçamento, tá bom? Então, é algo que tem que caber sempre dentro do seu orçamento, tá? Então, vamos para a próxima dica, né? Já fechamos o custo-benefício. Então, outra dica para a gente poder fazer boas compras, levar em consideração a regrinha 3 em 1. Tem um post já aqui no feed do Instagram sobre essa regrinha, que diz basicamente que cada peça que a gente compra precisa combinar com outras 3 peças para 3 ocasiões diferentes dentro do nosso armário. E é claro que a premissa para que você saiba, né, se aquela peça que você está comprando vai ter 3 combinações para 3 ocasiões, é conhecer o seu armário, é ser íntima do seu armário. Então, você precisa ter intimidade com as suas roupas, com o que você tem lá dentro do seu guarda-roupa. Você precisa conhecer o seu guarda-roupa, tá? Por que hoje que a gente fala dessa regrinha do 3 em 1? Porque aí não corre o risco de você comprar a peça e chegar em casa e ter aquela sensação de frustração de que você não consegue combinar aquela peça com nada que já tenha lá dentro do seu guarda-roupa, tá? Então, seu guarda-roupa, ele precisa conversar. As peças precisam conversar entre si. E, pessoal, não é só em relação a estampa ou a celisa. As modelagens precisam conversar entre si. Os tipos de tecido também precisam conversar entre si, os caimentos. Porque, por exemplo, não adianta nada vamos supor que você só tenha calças de modelagem alta, de cintura alta, mas você tem poucas blusas que você consegue de fato colocar para dentro da calça e que dê um caimento legal ali para marcar a sua cintura. Então, você precisa saber coordenar tudo isso, tá? Então, a gente precisa pegar intimidade com o nosso guarda-roupa. Então, essa regrinha de 3 é uma boa para poder acertar nas compras. Vamos para as próximas dicas. Então, lista de compras e lista de lojas.
Gente, lista de compras é muito, muito importante, tá? Apesar dessa dica estar aqui misturadinha com as outras, eu acho que é uma das coisas mais importantes e também mais desafiadoras de fazer, porque a gente não tem esse costume de fazer lista de compras. Igual você faz lista de compra para ir no supermercado, para você não esquecer nada que você precisa comprar, para não sair comprando aquilo que você já tem, a lista de compras para roupa serve com o mesmo propósito, para você comprar coisas que você já sabe que você precisa e não correr o risco de comprar nada que você talvez já tenha. Então, é muito legal você construir essa lista de compras. E detalhe, não é anotar, por exemplo, eu preciso de uma calça jeans. Então, calça jeans, nós temos jeans com lavagem clara, lavagem escura, rasgada, flare, cintura alta, reta, skinny. Então, você precisa anotar especificamente qual é o tipo de jeans que você tá querendo comprar. Então, eu tô precisando de uma calça jeans, lavagem escura, corte reto, cintura alta, sabe? O mais detalhado que você puder. Essa lista precisa ser muito detalhada, inclusive com cores, viu, pessoal? Com cores, com tipo de modelagem, tipo de tecido, né? Se for interessante para vocês. Tá? Então, é sempre bom ter em mãos. A lista de lojas também é interessante você ter em mãos, porque isso evita... O Olavo entrou aqui, o Olavo fala muito sobre jeans. Oi, Olavo, temos jeans de todo tipo mesmo, por isso que é importante você saber qual especificamente você quer. Mas voltando, a lista de lojas também é importante, porque isso evita que você perca tempo, né? E que você seja de fato mais assertiva. Então, você pode buscar, pesquisar essas lojas, saber e fazer um roteiro de onde você vai. Isso falando das compras, quando a gente faz compras físicas, né? Fala, eu vou em loja X, Y, Z, já calcula como que vai ser essa rota, né? Qual que é a ordem que é melhor de você chegar nas lojas. Pesquisa o que já tem nessas lojas para saber se elas têm... itens que estão de acordo com a sua lista, com o que você está procurando, sabe? Então, por isso é importante, porque ela te direciona melhor e você otimiza o seu tempo. Então, tenha sempre em mãos a lista de compras, lista de lojas. Pode acontecer, Mari, de eu, sei lá, passar numa loja que eu não estava planejando e achar uma coisa muito legal que eu queria comprar? Claro que pode. Até porque, como eu falei inicialmente, a nossa relação com a roupa, né, não é só dessa necessidade, assim, igual ao supermercado, né? E até no supermercado a gente vai e acaba comprando, às vezes, um monte de coisa que a gente não planejou. Mas, minha dica, ó, se você for numa loja, para quando a gente voltar a ir pra loja, né? Mas até online, se apaixonou muito numa peça, nossa, que linda e tal, tô amando, eu sou muito dessas, eu apaixono nas roupas. E ficou com muita vontade de comprar, espera o dia seguinte. Segura o dia seguinte pro dia seguinte, dorme nessa ideia, dorme para ver se é aquilo mesmo. No outro dia, se você achar que realmente vai comprar, que ela vai entrar ali na sua regrinha de 3, que ela vai valer o seu custo-benefício, aí sim você compra, tá? Então, espera o dia seguinte, tá bom? Também em lojas, acontece você entrar em lojas, descobrir lojas novas, então nada muito engessado, tá bom? Então, outra coisa super importante na hora de fazer compras, pessoal, tipos de tecido. A gente presta pouca atenção nos tipos de tecido. Valeria, assim, uma outra aula à parte, só pra gente falar sobre tipos de tecido. Mas o que eu quero falar aqui que é relevante para as compras é vocês sempre prestarem atenção na etiqueta. Olhem a etiqueta. E se você não entende do que tá falando a etiqueta, dá uma pesquisada, dá um Google, que lá você vai encontrar o que significa cada item. Por quê? Porque não adianta nada você comprar uma peça linda, em linho, maravilhosa, se você não tem nenhum tipo de nenhuma paciência para poder passar, ou nem não tem tempo para poder passar a roupa, sabe? Então, talvez seja melhor você investir em tipos de tecido
que não precisa, não amassem tanto, o linho amassa muito, né? Também tem o fato, por exemplo, você quer uma roupa super fresca, que você tá num ambiente muito quente, precisa de uma roupa fresca que absorva suor, e aí você vai lá e compra um tecido que parece linho, mas não é. Pode ser assim, um poliéster ou uma poliamida. E então aquilo acaba que não vai absorver suor, você vai ficar com calor, mesmo tem aparência de fresco, mas na verdade não é tão fresco. Então, assim, é importante você ver essa composição do tecido e como que aquilo encaixa. Ó, já tem gente falando aqui, a Iris tá falando que não tem paciência de passar. Gente, acontece, todos nós, né? Às vezes a gente tem muito pouca paciência de passar. Então, roupinhas de malha, né? Tecidos que não amassam tanto seriam os mais ideais. Então, a gente precisa olhar isso, olhar o que encaixa dentro da nossa rotina e dos nossos objetivos. Aqui no Instagram, no feed, também tem uma tabela igual essa aqui que eu tô colocando para vocês, com as fibras naturais, vantagens e desvantagens, e as fibras não naturais. Coloquei aqui só de exemplo para vocês verem, mas tem post aqui no feed. Se você tiver com alguma dúvida, pode ir lá e vai e salva para você já saber disso tudo na sua próxima comprinha, tá bom? E finalmente vamos para as compras online. Então, pessoal, o fato é que a pandemia ela catalisou essa digitalização e a migração das compras para o online. E eu acredito que esse é um processo que vai continuar em alta, tá? Que ele não vai cessar. Essa migração para as compras online é algo que já vinha acontecendo antes da pandemia. E eu acho que o fato da gente estar todo mundo em casa, de ter também aquele fator da ansiedade, compra por ansiedade, faz com que a gente busque esse consumo online, porque é o único meio que a gente pode consumir no momento, né? De forma mais segura. Então, isso é algo que vai continuar. Então, não apenas compras, né? Mas muitas das coisas que nós estamos vivenciando agora estão todas presentes muito fortes no meio digital. Então, esses processos estão cada vez mais otimizados, estão cada vez melhores. Então, a tendência é que a experiência de compras online seja cada vez melhor, tá bom? Então, vou dar algumas dicas para vocês para quando vocês forem comprar online, tá? Porque existe muito essa dúvida. Então, vamos lá. A primeira diquinha, que parece boba, mas pode te ajudar, que é ordenar no site. Sempre que você for procurar, ordena no site por preço. Porque assim você tem condição de ver as peças com desconto primeiro, né? Que é uma coisa que na loja é muito mais fácil de você visualizar. No online, se você não procurar, você não vai ver. Então, às vezes, você tem as peças com desconto que preenchem ali aqueles pré-requisitos da sua listinha de compras, né? E você ainda paga mais barato, tá? Então, ordena no site por preço. A segunda coisa, anotar as suas medidas e observar na tabela. Todo bom e-commerce tem uma tabela de medidas das roupas, tá? Se você tem uma lojinha online, até aqui mesmo nas redes sociais, tá assistindo essa live, por favor, e não tem tabela de medida, por favor, coloque uma tabela de medida. Não tem como a gente consumir nada online sem tabela de medida. E também não tendo a tabela de medida, a gente não consegue ter uma noção se a gente não se medir. Então, a gente precisa se medir, tá, pessoal? Então, medida do ombro, medida da cintura, medida do quadril, para os meninos, mais a medida do ombro, medida do comprimento da camisa, tá? Tudo isso é muito importante pra gente ter uma noção de qual tamanho levar, porque nem sempre o P, o M ou até o tamanho 38, 40, 42 tem as mesmas medidas. Então, como a gente não tem essa possibilidade de experimentar, algumas lojas até fornecem essa possibilidade, né, de te entregar, você poder experimentar e depois ver quais roupas você quer, mas a maioria não. Então, para ser ainda mais assertivo nesse processo,
é legal ter anotadinha as suas medidas. Anota com fita métrica. Se você não tem fita métrica, põe uma trena, o que você tiver. Pega um barbante e vai anotando com a régua de 10 em 10 centímetros para você conseguir medir, tá? Tem vários, não precisa necessariamente ter a fita métrica. Então dá pra gente ousar um pouquinho e ter outras maneiras para se medir, tá bom? E observe o caimento nas modelos, tá? O caimento do tecido, observa as fotos, observa com cuidado, nada de fazer compras às pressas, viu, pessoal? Tem que fazer compra com cuidado, devagar, prestando atenção em todos os detalhes, tá bom? Então, observa o caimento que ela dá na modelo, né? Como aquela roupa tá caindo, como ela tá, às vezes, a maioria das vezes, ela tá junto na modelo com outra peça. Então, qual que é a modelagem que tá combinando com aquela peça, tá? Então, prestar muita atenção nisso. E sobre onde procurar, que até nem listei no slide, mas se você não tem aquelas lojas que você mais gosta, que estão online, dá um Google, coloca lá, lojas de e-commerce de roupa online, ou roupa X, roupa Y, coloca lá algum estilo que você prefira. E ele vai te dar algumas opções e você pode ir navegando e buscando. Então, é um processo de busca mesmo. Na consultoria, a gente orienta geralmente as clientes, né, a buscarem determinados tipos de loja, porque a gente faz uma análise mais aprofundada do estilo. Exatamente, por isso que nós, Iris está falando, por isso nós mulheres demoramos tanto nas lojas, é verdade. Nas lojas online é a mesma coisa, então a gente precisa ter essa busca detalhada, porque quanto mais detalhe, mais cautela a gente tiver, mais assertiva vai ser essa compra, tá? E por fim, uma última dica para vocês, que é: quando voltarmos a fazer as compras presenciais, gente, só um pedido que eu faço para vocês: vá sozinha ou sozinho, tá bom? Nada de ir fazer compras com as amigas. Eu sei que parece algo super divertido. Nos filmes dos anos 2000 é um must, né? A gente fazer compra com as amigas é super legal, super divertido, que ali troca no provador e tal. Mas isso só funciona assim de verdade na ficção, tá, gente? A gente vai para as compras sozinho ou acompanhado da sua consultora, mas a gente vai para as compras sozinhos. Me visto igual criança, me ajuda, Mari. Ô, Simone, ajudo, ó. Vai ter muita dica aqui no Instagram pra você, tá bom? Pra você e pra todo mundo. Dá pra me levar pra fazer as compras juntas, sim. A Andressa tá perguntando se não dá pra me levar. Dá pra me levar, tá? Faz parte do serviço da consultoria. Mas por que eu tô frisando pra gente fazer as compras sozinho? Porque por mais que as nossas amigas ou amigos tenham a melhor das intenções em dar as opiniões para nós no momento que nós vestimos uma roupa, as pessoas dão opiniões baseadas naquilo que faz sentido para elas. Então, baseadas nas escolhas delas, baseado nas vivências delas, naquilo que ela, no gosto pessoal dela, no que ela acha bonito ou feio, que não necessariamente é o seu gosto pessoal, o que faz sentido pra você ou o que você se sente mais confortável. Então, acontece muito de você, às vezes, colocar uma roupa, achar que ficou legal, você, nossa, achou que ficou legal, tá bacana, sai, a amiga veio e fala, nossa, amiga, tá péssimo. Então, assim, é muito baseado em gosto pessoal. Por isso, eu aconselho sempre que vá sozinho, porque você consegue, de fato, analisar por si mesma aquilo que faz mais sentido pra você, tá bom? É isso, pessoal. Vamos às perguntas agora que fizeram na caixinha. Tiveram várias perguntas sobre custo-benefício das peças e sobre combinar peças com outras do seu armário, que a gente já respondeu aqui, tá? Então, outras dúvidas. Recebi essa. Só compro aquilo que me agrada. Tenho medo de estar fora da moda.
Olha, mas comprar aquilo que nos agrada é a melhor coisa que a gente pode fazer pela gente, tá? Existe muito esse pensamento coletivo, essa crença coletiva de que a gente tem que estar sempre na moda, sempre ligado com tendência, sendo que, na verdade, o nosso armário é muito mais otimizado, faz muito mais sentido com peças que são atemporais, ou seja, que não estão ligadas a nenhuma tendência específica. Não que a gente não possa trazer as tendências para dentro do nosso guarda-roupa, viu, pessoal? Não é isso. É que geralmente essas tendências elas são bem exageradas, né? Elas são por exemplo, a tendência do neon, né? O neon é um negócio bem espalhafatoso, que chama bastante atenção. Então, às vezes a gente compra e depois, daqui a algum tempo, não faz muito sentido. Então, você pode se perguntar, quando você for comprar determinada peça, será que eu vou usar essa peça daqui 10 anos? Será que eu usaria? Se 10 anos estiver muito longe, daqui 5 anos... Então, vale a pena a pergunta. Então, o legal é você comprar aquilo realmente que te agrada. Nada de comprar a tendência porque você quer estar na moda, sendo que aquilo não faz sentido pra você, tá? Essa aqui eu amei. Em quantas vezes posso parcelar? Gente, eu vou chamar as meninas do Papo de Valor aqui pra conversar com a gente também numa próxima vez. Mas quanto menos vezes você puder parcelar, melhor, para não ficar fazendo dívidas estratosféricas que depois você não dá conta de pagar, ou que você perde a noção de quanto tá essa dívida. Porque é muito legal, na verdade, eu gosto do fato de que a gente pode dividir as coisas no cartão. Lá, né, quando eu morei na Itália, eu sentia muita falta disso quando eu ia fazer compra. Porque às vezes fica menos pesado mesmo se você tá investindo em uma peça que tem mais durabilidade, é legal você às vezes dividir ela em algumas parcelas que cabem no seu bolso. Só cuidado para não comprar coisas excessivamente caras e dividir em muitas e muitas vezes, 12 vezes, e depois perder a noção de quanto você tá realmente pagando por aquela peça, tá bom? E tive essa pergunta também: quais as peças-chave que vale a pena ter? Bom, a primeira coisa que eu sempre falo, né, eu e as meninas também das parceiras da Fê, é que só as suas peças-chave é sempre aquilo que vai fazer sentido para você. De novo, o que faz sentido para você não necessariamente faz sentido para mim, por exemplo, ou para o outro coleguinha, tá? Então, isso de peças-chave é um pouco complexo por conta disso, porque cada um de nós tem as suas peças-chave, as suas peças bases dentro do nosso guarda-roupa. Mas existem alguns modelos de peças que são considerados meio universais, aqueles que as pessoas falam muito, tem que ter, né? Na verdade, a gente não tem que ter nada, a gente tem que ter aquilo que faz sentido dentro do nosso guarda-roupa pra gente. Mas, se eu pudesse te aconselhar algumas peças que eu acredito que são extremamente versáteis e que combinam com muitas outras peças, seria uma camisa branca, mais estruturada ou até de um tecido mais fluido, dependendo do seu gosto pessoal. Uma jaqueta de couro preta, porque ela te protege do frio. Ela é um investimento bacana, dura muito tempo, ela pode ser usada no inverno e ela também pode ser usada nas temperaturas mais amenas, quando faz muito calor durante o dia, mas à noite fica mais fresquinho. Um modelo de calça jeans que te agrade mais, então seja de preferência uma lavagem um pouquinho mais escura. Uma calça de alfaiataria. A Iris está falando que um blazer é também fundamental no armário. Eu sou uma pessoa que gosto muito de blazer, eu sou suspeita para falar, mas por incrível que pareça, nem todas as pessoas usam o blazer, né? Nem para todo mundo faz sentido ter o blazer. Mas é bacana, é uma peça de alfaiataria também que transita muito entre os looks formais e os looks casuais. Então, quanto mais versatilidade você puder dar, melhor né? Melhor é um investimento. Então, essas peças-chave têm que ser extremamente versáteis. São aquelas peças que vão combinar com tudo no armário de vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Agora eu vou parece que tem uma pergunta aqui, ó. Quais peças você recomenda deixar para fazer investimentos maiores?
Lara, novamente, ela que fez essa pergunta. Essa é uma pergunta que também tem a ver com isso que a gente estava falando, de que cada um tem as suas peças-chave, suas peças base, tá? Mas, por exemplo, em calças de peças de alfaiataria, eu acho super bacana que você invista um dinheiro maior em acessórios como bolsa e sapato. Também acho bacana investir um pouco mais em acessórios que tenham mais durabilidade, né? Que tenham mais qualidade, portanto vão durar mais. E sempre de cores mais neutras, de tecidos formatos mais clássicos, né? Formatos clássicos e cores neutras. No caso, por exemplo, da alfaiataria, é legal a gente ter esse investimento, porque se você compra talvez uma peça de alfaiataria com um tecido que não caia tão legal, ela não fica com cara de peça de alfaiataria, ela não fica assim nem lá nem cá, sabe? Então, essas peças eu acho bacana. A Ananda tá perguntando, e o famoso pretinho básico? Gente, o vestido tubinho preto, ele inclusive entra nessa lista antiga de tem que ter roupas universais, mas eu não concordo muito com isso, até porque preto não está na cartela de cores de todo mundo. Não quer dizer, gente, por favor, não quer dizer que todo mundo não possa usar preto. Todo mundo pode usar preto. Mas a gente tem que tirar um pouquinho essa ideia de que o preto é a cor mais básica que a gente pode ter. O preto, ele é muito legal. Eu também adoro preto, ó. Se vocês forem reparar, tô de preto, com detalhe preto. E ele acaba sendo um básico legal, porque ele não é um básico, na verdade, ele é um neutro. Tem vídeo aqui no Instagram também sobre isso, falando que preto não é uma cor básica, é uma cor neutra, tá? E, aliás, gente, desculpa, ele é uma cor, não é uma cor neutra, ele é uma cor base, porque ele modifica. Cores neutras são aquelas que não modificam a mensagem no look, tá? Falei errado, desculpa. E as cores bases são cores que se você adicionar, elas modificam a mensagem. Porque, por exemplo, cores escuras e cores claras, cores com um pouquinho de preto e cores com um pouquinho de branco, elas têm mensagens diferentes. Então, vale a pena investir num pretinho básico se você tem essa necessidade dentro do seu armário, né? Isso faz sentido para você? Em quais ocasiões você vai usar esse pretinho básico? Geralmente um vestido preto básico, ele transmite formalidade, ele transmite seriedade, ele transmite poder, né? Essas mensagens fazem sentido para você? Se a resposta for sim, então sim, faz sentido você comprar esse pretinho básico, tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que a gente já pode finalizar, né? Vamos voltar aqui. Então, pessoal, é isso. Vamos finalizar. Opa! Na verdade, finalizem aqui. Então, vamos finalizar a nossa live. Muito obrigada por todo mundo que participou, tá? Qualquer outra dúvida, eu tô à disposição aqui no direct, tá bom? Muito obrigada, uma ótima semana para todo mundo e um beijo.